Aleluia. Pega a tua Bíblia, abre comigo. Primeira João 2. A partir do 20. Primeira João 2, 20. Glória, quem quer ouvir a palavra? Quem quer receber uma palavra vinda de Deus hoje? Amém? A palavra diz o seguinte, ó. E vós possuís a unção que vem do Santo. E todos tendes conhecimento. Você já tomou posse desse versículo na tua vida? Sim ou não? Então declara hoje, se você não fez. Diga, eu tenho a unção que vem do Santo. Aleluia. Diga, e eu tenho conhecimento de Deus. Amém. Amado, a unção de Deus, ela é a habilidade de Deus em ti. A unção, ela é uma figura clara da obra do Espírito Santo, da mão do Senhor. Amém. Quando Deus ia separar pessoas para o ministério, iria separar utensílios consagrados, todos esses utensílios e estas pessoas, elas eram ungidas. Sabemos hoje que a unção de Deus, ela age de duas formas, né? Nós temos uma unção para ser e uma para fazer. Amém? Nós temos hoje uma dupla unção sobre as nossas vidas. A unção para ser, ela é caracterizada pela habitação do Espírito Santo em nós, como diz a palavra. Né? Vocês são o santuário do Deus vivente. Amém? Porque Deus mesmo é quem diz que em vocês moraria, que habitaria com vocês. Isso é a vontade de Deus para nós. Então esta unção do Espírito Santo sobre nós é para a gente poder ser. Né? Ser o quê? Filhos. Deus mudou o nosso coração, Deus mudou a nossa natureza. E hoje nós temos uma habilidade superior. É simples, é um fato. Amém? Eu sei que tem pessoas que ainda escolhem andar na carne, mas aqueles que estão na carne nesse sentido, aí já não podem agradar a Deus. Então eles têm que passar por um processo aí de renovo de mente, tem que passar por um processo de mudar a matriz decisória, né, dentro da sua vida. Mas é fato que esse versículo não mentiu quando ele diz que nós temos a unção de Deus. E esta unção, ela nos habilita tanto para conhecermos, para sermos, como também para fazermos. Amém? Nós temos que fazer coisas para Deus também. O fazer é uma consequência daquilo que somos. Se somos filhos, o que é que se espera de filhos? Que se ajam em concordância com o Pai. Amém? E olha o que ele diz mais. Ele diz, não vos escrevi porque não saibais a verdade antes. E ele está falando aqui para a igreja. Porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que vistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é a promessa que temos dele? Diga comigo, a vida eterna. Amém? O Senhor diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios. A palavra fala, eis que eu estou aqui para vos dar vida, e vida em abundância. Vida é o contrário da morte, irmãos. Aí eu poderia dizer, se fosse na matemática, era uma coisa básica, né? Amém?
né? Bom é bom, mal é mal. Deus é bom, o diabo não presta. Isso são matemáticas básicas. Se fossem matemáticas, né? Amém? Mas olha que coisa linda. Esta é a promessa que Ele nos fez. O Senhor nos fez uma promessa, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que procuram vos enganar, isso ele está se referindo antes da nossa leitura, né, que nos últimos dias viriam homens ímpios, enfim. Ele diz, olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não vos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino que vai ser proferido aqui nessa noite. Nós queremos sair daqui, Pai, edificados, construídos. Eu declaro todo véu, toda ignorância, toda falta de conhecimento, toda escuridão, toda névoa na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar, e eu não me refiro naturalmente, mas espiritualmente, seja removida agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz que quando alguém se converte, o véu é retirado. Então, em nome de Jesus, eu declaro esse véu da ignorância, esse espírito de entorpecimento saindo, caindo por terra, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E como a tua palavra diz, quando a tua unção está em alguém, esta unção conhece, porque esta unção ensina, esta unção habilita, esta unção despedaça jugo. A unção do Senhor, ela quebra incapacidades, ela quebra falta, porque a tua unção, Senhor, é a tua graça que é derramada sobre nós, e é uma habilidade, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos aperfeiçoa, aleluia. Então eu declaro em nome de Jesus, que cada um que aqui está, Pai, ele possa compreender a profundidade da riqueza de quem Cristo é. Cristo, como diz a tua palavra, e isso tem mexido muito comigo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da riqueza estão depositados. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela unção. Obrigado pela habilidade. Obrigado pela forma de pensar. Bota a mão assim na tua cabeça e diga assim, a minha forma de pensar. Diga assim, ela vem de Deus. Diga assim, a minha mente, diga assim, o véu é removido. Diga, é revelado. Diga assim, o evangelho resplandece. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Você sabia que orações mudam destinos? Amém? Olha que coisa tremenda. A palavra fala sobre uma promessa. E quem faz a promessa é fiel. Porque quando Deus promete é aquilo que Ele deseja. E Ele fala de uma vida eterna, né? Essa vida eterna é algo que vai ocorrer quando o último inimigo for derrotado. E qual é esse último inimigo, irmãos? Quem sabe qual é o último inimigo? As escrituras falam sobre isso de forma aberta. Qual é o último inimigo a ser derrotado, irmãos? Qual é, Davi, macho? O bicho está sabido, eu estou ouvindo os outros. Né? Aleluia, amém, a morte. Amado, isso se dará quando esse corpo mortal for revertido de imortalidade, né? Eu estava falando agora há pouco sobre isso, sobre esses benefícios que a Páscoa nos proporciona, né? A Páscoa nos proporciona essa esperança viva de que o nosso Cordeiro pode ter sido morto, mas ele vive pelos séculos dos séculos sem fim, amém? Jesus, ele ressurreto, ele declara, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. A nossa esperança é viva, irmão. A nossa esperança não se baseia num sacrifício que foi feito num passado. Amém? Jesus é a prova. O sangue de Jesus está na sala do trono. Quando Deus olha para o lado, Ele vê um homem do seu lado, mostrando que o homem de novo está na sua presença.
E é importante que todos nós que estamos reunidos aqui numa Páscoa, numa data tão boa como essa, né? Eu até brinquei com o povo de manhã, eu fui com um azulzinho claro, assim, parecido esse azul que a irmã aí está usando. Fica de pé, irmã. Olha essa roupa aí, ó. Agora eu estou de amarelinho, né? Falta as orelhinhas, né? Olha o cordeirinho que tá. Olha aqui o coelhinho, na verdade, né? Que tá chegando. Olha aí, eu vou trazer aquelas orelhas ali, ó, para mim, né? Olha o coelhinho da Páscoa que chegou para vocês. Amém? Irmãos, nós temos que ter sabedoria e entender que a nossa Páscoa não é um coelho. Eu sei que eu não estou querendo desfazer, talvez, da brincadeira que alguém possa fazer a respeito disso. Mas nós temos que ter uma consciência firme. A unção que nós recebemos de Deus não é uma unção de burrice ou de engano, de sofisma, de ignorância. Não, é uma unção verdadeira. O Senhor diz uma forma correta de nós celebrarmos a Páscoa. Quem sabe como é que nós devemos celebrar a Páscoa aqui? Onde está escrito? Quem estava de manhã no culto sabe. Quem está de manhã à tarde também ouvindo lá sabe. Tem alguém que estava lá? Agora há pouco não, né? Não, né? Mas teve um que disse bem na saída, ó, vou assistir online. Então continue a mensagem. Ó. Amados, a nossa Páscoa ela está descrita como nós devemos celebrar em 1 Coríntios. Abra aí comigo em 1 Coríntios. Oh glória, capítulo 5, 1 Coríntios 5, glória a Deus, nós vamos ler a partir do versículo 6, 1 Coríntios 6, ou melhor, 1 Coríntios 5, 6, glória, olha o que ele diz o seguinte, não é boa a vossa o quê? Jactância, quem sabe o que é jactância aqui? Hoje é uma noite de ensino, né? Vamos aprender. Orgulho, amém? Soberba. E sobre o que é que ele está falando? Né? Ele está falando de um homem pensar que pode viver sem Deus. É sobre isso daqui. Olha que coisa interessante. Ele diz, não é boa a vossa jactância. Ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, você bota uma pitadinha de fermento na massa, e aquela massa ela passa a ser uma coisa totalmente diferente daquele que a projetou. É sobre isso aqui que ele está falando. Do mesmo jeito que uma mosca morta faz aquela essência do perfumista, assim também, né? Ele está dizendo aqui que um pouco de fermento ele destrói toda a massa. O que ele está falando é o seguinte, olha, uma contaminação que nós permitamos que esteja sobre nossa vida, ela vai destruir tudo aquilo que é precioso vindo de Deus. Olha, grandes pecados não começam, não vêm à toa. Por exemplo, ninguém passa de um lado e diz assim, não, eu passei, não sabia e matei esse cara. Ninguém rouba um banco porque passou em frente e não sabe o que aconteceu. Ele maquinou antes. Primeiro ele pensou, ele cogitou, ele maquinou sobre. Aquilo foi crescendo talvez de pequenos delitos. Bem, grandes pecados começam de pequenos pecados, de pequenas negligências. Para ficar bêbado, tem que beber muito, você concorda comigo? Para alguns, né? É ou não é? Vocês estão me acompanhando? Mas se eu nunca der um gole, nunca bebo. Concorda? Se eu nunca der um gole, eu nunca fico bêbado. É bem simples. Então, se você nunca pecar, nunca você vai chegar em grandes pecados. Nós vamos ter que ter, amados, esse zelo excessivo pela unção que está sobre nós. Pastor, eu pensei que tu estava falando de Páscoa. Sim, falar de Páscoa é falar dessa nova vida que Jesus conquistou para nós. Falar de Páscoa não é falar, amado, não é só uma emoção de um filme que a gente assiste. Ou de uma cerimônia religiosa. Lógico, a palavra Páscoa em si significa Pessar, né, no original, ou passagem. Passagem de quê, pastor? Passagem da morte para a vida. Lógico, representada ali na saída do povo do Egito até a terra prometida, onde Deus desce com um braço forte, depois de clamores, de promessas, Deus desce e tira aquele povo debaixo de uma servidão, de um jugo. Isso é uma simbologia clara de como vivíamos anteriormente no mundo. Quando a gente vivia debaixo do jugo da autoridade, do império das trevas, amém? Todos nós vivíamos assim, como a Bíblia diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira.
Pronto, a derradeira praga que Deus mandou assim contra o povo egípcio foi a morte dos primogênitos, aonde todo primogênito seria morto. Então saiu um espírito maligno que vinha passeando, onde tivesse um primeiro ele ia matar. E aí Deus ali instituiu uma cerimônia onde teria que se pegar um cordeiro, que é uma simbologia clara de Cristo, o verdadeiro cordeiro. Aquilo era só uma lembrança, é como se fosse uma promissória. Não era o pagamento em si da dívida, mas é como se tu tivesse renegociado a tua dívida, né? Jogado mais para frente. É isso que acontece, eles pegaram lá e fizeram uma cerimônia, lógico, baseado na palavra de Deus. Deus deu uma instrução, tu vai fazer assim, tu vai pegar um cordeiro macho de 1 ano, se esse cordeiro for grande demais para tu e para tua casa, tu vai chamar os teus vizinhos, porque nada pode se perder dele, e aí ele teria que ser feito, né, preparado com ervas amargas, entre outras circunstâncias, enfim. E o sangue daquele cordeiro que foi imolado tinha sido passado dos umbrais das portas. Aquele cordeiro era uma simbologia clara de Cristo. Então, quando o anjo da morte veio, que foi liberado debaixo de uma sentença de juízo sobre aquela nação, quando ele encontrava a marca do sangue, o que é que fazia? Ele passava por cima. Ele não podia entrar ali. Ele não podia tocar. Então, veio a Páscoa, a celebração da Páscoa, onde os judeus até hoje celebram assim. Como é que celebra a Páscoa no Novo Testamento, irmãos? A gente vai fazer um churrasco, chamar o irmão Tiago, eu nem sei se ele está aí, cadê o Tiago? Está ali ele. Cadê o carneiro? Depois, né? Né? Chamar o irmão Tiago, vamos fazer aqui vamos imolar o bicho de novo. É isso? Não, amado, o nosso cordeiro ele morreu uma vez por todas, não precisa morrer toda a vida. O nosso cordeiro, amado, ele não é uma mera sombra, mas uma realidade. Amém? Então todos nós fomos libertos, como dizem Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, transportados. Como é que eu celebro a Páscoa no Novo Testamento? Amado, eu celebro a Páscoa celebrando essa nova vida que Jesus me deu. Mas isso não é algo que eu simplesmente como um papagaio aprendi e repito. Sabia que tem pessoas que abrem a boca, mas mentem porque dizem, confessam, professam Jesus, mas o negam pelas suas obras? Isso não é celebrar a Páscoa. E não adianta, amado, tu ir para a paixão de Cristo, lá no... Tem uma canta aqui que tem, né? Onde é? Quem é que lembra? Não, no Piauí não, tem uma que é a maior que tem, que é ali para... Onde é? Hã? Em Pernambuco, né? É em Pernambuco, tem a maior que tem lá. Não adianta tu ir para lá não, irmão. Porque não, vou celebrar a Páscoa indo para lá, ver a paixão de Cristo. É um bom costume, ver, lembrar, trazer a memória. Mas a forma correta de se celebrar isso é em Cristo enraizado. Sabia que quanto maior a árvore, mais raiz ela tem para poder se sustentar, senão ela não se mantém em pé? Essas obras, essa parte nossa que aparece, como talvez até uma excelência de fazer as coisas funcionarem, só vai funcionar, irmão, se tiver um background maior. Se tiver algo que sustente, que é Cristo. Ele disse, olha, sem mim vocês nada podeis fazer. Não adianta falar da boca para fora. Você tem que de fato ter Cristo dentro do coração. E aquilo que sai da tua boca tem que estar alinhado com as tuas ações. Como é que eu permaneço em Deus? Permanecendo na sua palavra. Como é que eu permaneço na palavra? Sendo alguém que só sabe decorado? Ou sendo alguém que vive essa palavra no seu dia a dia? Digam para mim. Tem que ser alguém que vive essa palavra no dia a dia. A gente celebra a Páscoa, amado, lançando fora todo tipo de pecado. De fato mesmo. Eu não estou dizendo que você vai ficar inerrante. Não é sobre isso. Mas é andar à medida daquilo que já alcançou no Senhor. Eu repito isso semana a semana, dia a dia. Parece ficar até chato. Mas o evangelho não vai mudar não. Amém? Talvez um dia eu não vou estar aqui, né? Mas pelo menos tem as gravações aí no YouTube aí para o próximo. Talvez quando eu partir vocês deem mais valor, né? O que falo.
Não, é porque a igreja, amado, tu quer que eu diga um negócio? A igreja tem um problema. Ela ama reverenciar os seus profetas mortos. Ela ama isso. Enquanto estão com as pessoas não dão valor, não ligam. Não, ele falava aí todo dia. Mas depois que parte, aí o cara, rapaz, tudo que aquele caboclo dizia era verdade. Né? Aí talvez o livro venda mais, se eu tiver um livro para frente aí, a mensagem vai virar ouro, né? Eita, tem que guardar. Tu viu a mensagem daquele pregador antigo que tinha lá no Bajara? Mas irmãos, isso é um problema. Amém? Mas eu vou continuar pregando o evangelho e falando para vocês como nós devemos proceder, porque isso é para mim, isso é um desejo que eu tenho no meu coração. Eu não subi aqui, amado, para enganar ninguém, eu não subi aqui para conquistar um tesouro para mim. Se fosse para ganhar dinheiro, eu estava trabalhando lá fora, em outras coisas que dão mais dinheiro. Concorda? A minha vida não é em torno disso, não é em torno de fama. Não. O meu desejo é que a gente, como igreja, entenda, como igreja, mantenhamos a unidade da fé, a perfeita varonilidade. Amém? Que todos nós pensemos a mesma coisa como igreja, que nós mergulhemos fundo em Deus a ponto de revelações do Senhor e experiências com Deus, realmente assim mudar a nossa história. Assim, meu irmão, tu viu aquele dia que ele estava reunido? Uma vez uma amiga minha, logo no começo da fé, né, ela contou uma experiência que foi muito forte. E por conta dessa experiência que ela contou, eu me tornei um caçador de anjo. Um caçador de anjo. Ela dizendo que uma vez subiu um monte, ela e 4 amigos. E passaram um tempo na oração e eles iam para lá, realmente com propósito, ficavam um tempo nesse processo de oração. Tu acredita que um anjo desceu lá? Mas não foi só um que viu, não. Um anjo mesmo, estava no meio dos 4. Olha que visão tremenda, meu irmão. Que cor tremenda. Aí eu virei o caçador de anjos depois desse dia. Eu queria ver um anjo, mas Deus sabe o que faz, né? Amém? Mas o que eu estou dizendo, amado, é que tem tantas experiências que a gente pode passar aqui com Deus juntos, quando nós crescermos na fé. Já imaginou nós nutrirmos dentro das nossas vidas aqui um nível de santificação, assim, aonde as pessoas, pelo simples fato de chegarem perto, elas percebam algo muito... Rapaz, tem um negócio diferente aqui. Isso dá, mas isso é basta que a gente cultive. Que a gente não estrague esse perfume precioso que o Senhor derramou sobre nós, amém? Como é que celebra a Páscoa? A gente celebra a Páscoa com isso, com os asmos da sinceridade. Vamos ler aqui. Olha o que ele fala. Lançai fora. Tem um jeito aqui que eu faço que o bicho falha. Eu não sei que arrumação é essa não. Vou comprar outro. Aleluia. Não é boa a vossa jactância. Né? Aí ele diz, não sabeis que um pouco de fermento levanta toda a massa? Uma pergunta. Ele diz, lança fora o fermento de quê, irmãos? O fermento velho. E o que era o fermento velho? O pecado. O pecado é sobremodo maligno. O pecado entra na humanidade e passa por todos os homens porque todos pecaram. E esse fermento, esse acréscimo que foi dado na massa que Deus criou, isso destruiu o jeito do homem de ser. Amém? E ele diz, mas lança fora esse fermento para que vocês sejais nova massa. E o interessante é que ele está dizendo que quem lança é você. Amém? Ele diz, para que sejais nova massa, como sois de fato. Vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele diz, como é? Sem fermento, sem pecado. Ele diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal foi imolado. Por que Jesus morreu, irmão? Por que é que ele morreu? Bora. Para que é que Jesus morreu? Para que a morte não tocasse mais a tua vida. Mas como é que a morte vem? Bora, o último inimigo, como é que ela vem? Vamos pensar. Pelo pecado. Né? Por um só homem entrou a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. O qual é o aguilhão da morte? O pecado. Como é que a morte entra na vida de alguém? Pelo pecado. Então Jesus veio para te libertar do pecado, para que tu pegasse e voltasse a pecar livremente, com liberdade,
Porque qualquer coisa é só dizer, Senhor, me perdoa. Meu irmão, um dos maiores enganos que as pessoas têm é achar que pedir perdão pelo simples fato de pedir, o perdão é proporcionado. Isso não é bíblico, irmão. Tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. A Bíblia é clara sobre isso. Arrependimento é quando tu realmente, no mínimo, decide. Eu não estou dizendo que tu é perfeito, que a partir dali tu não falhe, mas não é sobre isso. Mas, meu irmão, não posso pedir perdão a Deus planejando pecar. Eu não posso vir aqui e pedir perdão antes da ceia, só porque o pastor disse, olha, te examina, porque se tu comer impuramente, talvez tu seja fulminado, alma cebosa do nosso meio. Né? Aí o cara, eita, isso é muito sério, né? Aí, Jesus, me perdoa aí, me perdoa, né? Me ajuda, não sei o quê. Mas já saindo daqui com um encontro marcado, né? Um encontro marcado com o mal, né? Pastor, isso tem na igreja? Só o que tem, irmão. Só o que tem, porque quando eu estava no mundo, eu ia buscar a menina dentro da igreja, muitas vezes. Ela saía do culto antes do tempo, aí entrava no meu carro e a gente saía. Olha aí. Mas eu tenho o quê? Eu exponho. Ora, tu acha que é só na igreja de outros que tinha gente assim? Então não adiantava eu botar aqui uma encenação profética, pegar o Rubens, né? Como eu sempre pego ele. Né? Aí botar aqui o obreiro Miguel aqui com chicote, como um soldado romano. Aí pegar o Rubens, botar um cabelo grande nele, deixar ele crescer a barba dele aqui, tirar aqui as vestes dele. Sobe aí, o Miguel açoitando ele aqui em cima. Se no final, quando o cara for sair daqui, ele está planejando fazer uma perversidade dessa. Adianta? Não adianta. Infelizmente não adianta. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, que tu tem que lançar fora esse fermento velho. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e foi imolado para que a morte não tocasse mais tua vida. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Mas a Bíblia diz, não submetais de novo ao jugo da servidão. Em Hebreus 6 fala um negócio muito interessante aqui. Ele diz o seguinte, olha, no versículo 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Tem alguém aqui que está enquadrado nisso daqui? Eu estou. Amém? Eu fui iluminado, eu provei o dom celestial. O que é o dom celestial? É tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. A gente às vezes repete frases e nem sabe, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É bom, mas o que é que tu pode, o que é que tu tem? Amém? O que é que tu é? Recebemos o dom celestial, é o dom da vida, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele te fez, irmão. Vida, não morte. Vida e não morte. E Ele fala mais, se tornaram participantes do Espírito Santo. Eita glória! Quem são esses que receberam a unção que vem do santo? E esta unção permanece? É você? Aleluia, eu recebi isso. Você recebeu? Muito bem. Mas provaram a boa palavra de Deus. Quem aqui provou a boa palavra de Deus? Se não provou antes, está provando agora, amém? Mensagem muito boa. Estou até surpreendido de ter muito amém, aleluia, só porque eu estou falando da parte boa, né? Aí fala mais, e os poderes do mundo vindouro. O que é os poderes do mundo vindouro, mano? É você ter ressuscitado espiritualmente. É você ter a vida de Deus pulsando dentro do teu espírito agora. É você ter a possibilidade de desfrutar de cura divina. Cura divina. Sarado. Isso são poderes do mundo vindouro que você pode desfrutar. Coisas que estão destinadas para o milênio,
para a ressurreição, hoje você, pela fé, pode se apoderar disso. Pela fé, hoje você pode crer para prosperar. Pela fé, hoje você pode romper, às vezes até barreiras, leis naturais. Pedro andou sobre as águas. Concorda? Homens de Deus aí pegaram lenços e de onde é que um pedaço de pano cura ninguém? Uma sombra cura ninguém. Certa vez um estava preso e um anjo apareceu e tirou. Um anjo de novo. Me persegue essa questão do anjo. Pastor, tu já viu? Já vi, viu, irmãos? Perseguir quem busca acha. Amém? Já vi, é massa demais. Era diferente o bicho. Era diferente, eu não sei te descrever 100% não. Mas as asas dele pareciam assim uns... Não vou dizer não, deixa eu não falar essas coisas para vocês não. Aleluia. Busca também, quem sabe Deus te mostra. Amém? Ou você não sabe que tem um anjo com você? Que os anjos do Senhor estão ao teu redor e te livram do mal. Amém? Pronto, pede a Deus. Busca que tu também vê. Aleluia. Onde é que eu estava? Até me perdi. Os poderes do mundo vindouro. Aleluia. Esses poderes do mundo vindouro é algo tremendo, irmão. É tudo que tu vai desfrutar para um tempo futuro agora. A palavra fala de um tempo que não haverá dor, medo. Você não recebeu o espírito de medo. Eu não estou dizendo que no mundo não exista medo e não exista espírito de medo. O que eu estou falando é que esse espírito não deve atuar na tua vida. Eu também não estou falando que você não sinta a presença dele. O que eu estou falando é que você tem autoridade para mandar ele embora. E ficar firme com o espírito que você recebeu, de ousadia, poder e moderação. O reino de Deus, aleluia, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, provado dos poderes do mundo vindouro. Você já pensou sobre o que isso significa na prática, irmão? Você sabe quais são os poderes do mundo vindouro? Talvez você não está com expectativa. Quem tem mais de um ano de crente aqui, levanta a mão. Fica de em pé, levanta a mão, todo mundo aí, com mais de um ano de crente. Vamos lá. 2 anos. Abaixou alguns, né? 3 anos. Ixi, só tem adulto aqui. Tá bom, pode baixar. 3 anos de fé é a medida que os apóstolos passaram com Jesus para depois serem enviados. Você já devia saber bem mais coisas do que sabe. Poderes do mundo vindouro, o que é isso, irmão? Só tem, se tu não quiser, porque tu está sobejando, não faz falta para ti. Toda área onde a palavra de Deus não tem a primazia e você não tem um conhecimento, é uma área que você está em perigo. Então você devia saber. Poderes do mundo vindouro, o que significa? Você já enumerou? Eu sei que Deus deu para nós uma viva esperança e a vida eterna. Meu amigo, eu já numerei aqui. Aqui em Colossenses, olha que coisa boa, Colossenses 1. Vou dar um exemplo aqui bem legal. A palavra fala aqui, Colossenses 1, 10. Olha o que ele fala: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno. Diga pleno. Pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Quem viu a glória de Deus sabe que o seu rosto brilha como o sol. Oh, coisa linda na sua força. Em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas olha o que ele diz no versículo 10, parte A fim de viver de modo digno do Senhor. Como é que eu vivo de modo digno do Senhor? Ele explica, no 9, ele disse, não cessando de orar, amém? E que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você só vai viver de modo digno do Senhor se isso daqui estiver plenamente eficaz na tua vida. Você tem que ser alguém
que está transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda área, em toda circunstância, em todo dia. Ele diz com sabedoria e entendimento carnal, natural, do jeito que o mundo pensa. Não, espiritual. Tem uma maneira de pensar que vem de Deus. Não é à toa que a palavra fala que tu tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, ou a mente de uma pessoa, é a estrutura de raciocínio dela. Na tua mente, ela envolve as informações, as experiências, os entendimentos, porque o entendimento é a revelação que nós temos a respeito de algo. Você pode saber coisas e não entender. Você pode experimentar, passar por algo e não entender. Não entendi. Mas ele diz que se você orar e pedir a Deus, essa sabedoria e entendimento espiritual vai estar com você. Resultado, você vai viver do modo digno do Senhor. Sabe qual é o problema? É muito crente vivendo de modo indigno diante de Deus. E indigno aqui, amados, não tem a ver com uma natureza em si. Ah, não, é porque esse daqui é indigno. Não é sobre isso. De modo digno aqui é viver tomando posse de tudo que Jesus conquistou. Os poderes de fato do mundo vindouro. É você chegar numa data como essa, domingo de Páscoa, e tu ser mais influenciado pelo que a palavra diz a respeito desse dia, do que o Jornal Nacional está te dizendo, do que a Globo está dizendo, do que o Boticário está te dizendo, do que a Cacau Show está te dizendo. É quando tu olha para aquilo, tu vê e entende aquilo como, beleza, tu sabe até onde tem que ir com aquilo. Páscoa para ti não pode ser aquilo lá, está chegando a Páscoa. Cadê meu ovo de Páscoa? Hã? Pastor, tu está me proibindo? Não estou proibindo disso não, irmão. Besteira. Esses dias o Heitor comeu um, eu comi a metade dele. Não comi a metade não, foi só um pedacinho que ele me deu. Ele é generoso, aleluia. Né? Mas isso não me influencia. Também chega certas datas, certas coisas que são feitas só para o consumo, isso não me influencia, eu não ligo mais não. Você tem que andar com esse tipo de entendimento, irmão. Amém? Você tem que andar já com a tua mente, como eu disse, a tua estrutura de pensar, se é a estrutura de pensar de Cristo. Beleza, chegou a Páscoa, como foi que Cristo celebrou? Vamos celebrar igual. Amém? O que isso significa de fato? Não o que é apresentado, não a parte superficial, mas o que isso implica de forma profunda. Olha, muitas vezes os discípulos estavam com Cristo e eles chamavam Jesus em particular e perguntavam o que significava aquilo que ele tinha dito em público. E ele dizia o seguinte: a vós é dado conhecer os segredos do reino. Sabia que o Espírito Santo está com você para que você saiba os segredos do reino? Nós somos ungidos por Deus para ter a sabedoria de Deus, não a da terra. Só que a gente é fácil, rápido em dizer, não, eu tenho a unção de Deus. Aí o cara vai olhar, esse daí tem lá a unção de nada. É o teu estilo de vida vai denunciar, irmão. É o fruto. Temos que ter o fruto. Amém? Qual é o fruto? O que é que tem caído? Ou é só folha? Estamos de pé só com folha? Tem que ter fruto. O fruto é o resultado, irmão. O resultado daquilo na nossa vida. Não estou falando que não vai ter uma dificuldade, que não vai ter, sei lá, um vento. Não é sobre isso, irmãos. Eu estou falando de você ser alguém que sabe quem é o Senhor. Amém? E eu nesse processo, de pegar, eu separei aqui sobre, por exemplo, o nosso corpo glorificado, que receberemos. Isso tem a ver com os poderes do mundo vindouro, amém? É um tempo onde a morte não existirá mais. Ela não encontra, sabe quando ela não encontra pouso? Ela não tem como pegar a vida desse cara. Enfim, quais são as características desse corpo que Jesus prometeu para você? Você sabe? Tu medita sobre isso? Ou naquele quadro que tu tem no teu quarto? O coach te ensinou, tem lá, quadro dos sonhos.
Aí no quadro de sonhos tem a foto da mansão. Aí tem o carro. Aí tem a casa, tem não sei o quê. Aí o cara pergunta: ei, macho, como é que vai ser o corpo glorificado? Não sei não. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da riqueza estão depositados. Amém. Você tem que ter isso anotado. Você tem que ter isso aqui estudado. Pensa sobre. Hoje tem aí muitas ferramentas, irmãos. Antigamente a gente tinha que pegar um livro, ler um livro, ser indicado por um livro, tinha que alguém ter percorrido o caminho. Hoje tu pega aqui dentro do teu celular, meu irmão, tem as inteligências, aí tem as inteligências têm as informações, se tu souber retirar. O que é que esse autor disse assim, assim, assim sobre isso daqui? A Bíblia te diz. Se souber perguntar. E isso vai te dando uma curiosidade para tu ir mergulhando mais fundo. Enfim, são boas ferramentas. Amém? Mas olha o que ele diz. Ele fala que Cristo é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, no versículo 17, Colossenses 1. Diz que ele é o cabeça, que ele é o cabeça da igreja. E como é a cabeça, tem que ser o corpo, amém, irmãos? Ele é o primogênito de entre os mortos. E aí dentro de mim veio uma curiosidade tremenda, dizer: meu irmão, como é esse corpo glorificado, que isso é um poder do mundo vindouro. Então eu separei aqui 12 características, eu vou só citar por cima, só para te empolgar e para fazer o teu estudo. Amém? Primeira característica desse corpo incorruptível. Amém? Desse corpo novo, desse corpo ressurreto. Incorruptibilidade, o nome já diz. A palavra diz: semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. O que significa? Não morre, não envelhece. Não tem mais negócio de creme na cara não, viu? Nem de botox. Cadê a irmã do botox? Ela está por aí? Está ali. É porque ela que brincou dizendo que gostava. Mas amém, ajeita, né? Não estou falando de boa. Não tem problema com isso não, irmão. Só se isso tomar o coração dela. Aí está errado. Tem que consertar. Amém? Todo mundo, tudo. Eu vou dizer a mesma frase da mulher da fundadora da igreja quadrangular. Ela dizia: até um celeiro velho precisa de tinta. Por que eu não posso me ajeitar? Não posso ficar bonita do jeito que eu... Aleluia, fique. Fique para o seu esposo, está tudo certo. Aleluia. Amém? Não pode ser para despertar nos outros, né? Sensualizar. Glorioso, diga comigo, glorioso. 1 Coríntios 15, 43, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O bicho brilha. Glória significa brilho. Olha que coisa linda. Mateus 13, 43, então os justos resplandecerão como o sol. Olha aí. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Outra característica. Amém? Poderoso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aleluia. Espiritual, mas também tangível. Ou seja, é o Espírito que domina e sustenta aquele corpo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha que coisa tremenda. Amém? Outra característica, como eu disse, eu estou citando uma de cada, daí tu faz o teu estudo em casa. Semelhante ao corpo de Cristo. Seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. Filipenses 3,21. Transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. É capaz de voar, elevar-se. Atos 1,9. Foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu. E quando os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Amém. Não depende de oxigênio. Ele subiu até o terceiro céu, amém, irmãos? Ele não apareceu, desapareceu e foi para lá, mas ele foi subindo, subindo, até chegar à destra do trono de Deus, flexiona o joelho e se senta. Então tem joelho, olha. Livre do tempo e do espaço, né? Veio Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio. É como se ele estivesse aqui do nada. Foi isso mesmo. Apareceu.
Portas fechadas, ele aparece. Os discípulos estavam trancados com medo e do nada, Jesus aparece. Ah, mas tu está falando de Jesus. Nós teremos um corpo semelhante ao dele, irmão. Não é diferente. Diga perfeito e eterno. Aleluia. Diga perfeito e eterno. Lucas 20, 36. Né? Nem podem mais morrer. Olha que coisa tremenda. Pois serão iguais aos anjos e são filhos de Deus. Aleluia. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. 10. Capaz de comer, mas não depende de comida. Lucas 24, 42, 43. Deram-lhe parte de um peixe assado, ó, e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Aleluia. Outra. Apocalipse 2, 7. Ao que vencer darei de comer da árvore da vida. Então nós vamos comer lá da árvore da vida. Aleluia. 11. Sabedoria ampliada e consciência espiritual plena. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Daniel 12, 3. Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha que coisa tremenda. E 12, alinhado com a mente de Cristo. Como diz em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Então aí eu dei 12 características bem simples dos poderes do mundo vindouro. Algumas já tu pode tomar posse agora. Tua capacidade de pensar, de ver, de agir, de raciocinar, mas isso é uma escolha de cada um. Amém? E você não pode de maneira nenhuma perder esse tipo de vida que Deus conquistou para nós. Como é que nós celebramos a Páscoa, irmão? Nós celebramos a Páscoa dessa maneira. Amém? Colocando o que é importante em primeiro lugar. Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Falando cabalmente das promessas que Deus tem por nós. Talvez você não esteja muito satisfeito, isso não te empolgue tanto, parece ser um sofisma. Mas aí é uma escolha de cada um. Amém? Talvez essas histórias você já ouviu. Talvez isso não é uma mensagem nova. Essas 12 características não é a primeira vez também que eu digo aqui. Mas você tem a escolha, né, de receber ou rejeitar. Aí é contigo. Amém? Isso aqui me atrai. Né? Isso aqui me atrai. Como eu disse, tem outras coisas que eu gosto também. Cada um tem suas coisas que são lícitas. Amém? Entenda, eu brinquei aqui até com a Fátima, mas não tem nada a ver, é uma brincadeira, ela sabe. Não tem problema, não é à toa que está servindo, né? Se fosse pecado, eu já tinha arrancado aquela roupa ali. Não, se fosse pecado, irmão, tira essa blusa aí que tu não está com essa estrutura para estar com essa blusa, não. Amém? Não tem a ver com isso, não é pecado. Amém? Se organizar, se ajeitar. A cada 15 dias eu estou no varão ali, cortando ali o cabeleiro aqui, ele está ajeitando a roupa do galo aqui, ó. Amém? Isso é tranquilo. Amém? Isso é besteira. Temos que nos andar bem. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Mas tem algo que deve ser arder dentro dos nossos corações. E não pode ser essas coisas. Amém? O que deve arder dentro do teu coração é a glória, a honra, a incorruptibilidade. Voltando para lá para a gente finalizar e celebrarmos com a ceia. A pessoa da ceia pode se organizar. Né? Em 1 Coríntios 5. Quero fazer essa leitura para a gente finalizar. 1 Coríntios 5, né, que a gente estava lendo. Então, celebra ou não celebra a Páscoa, irmãos? Diga assim, sim. Como é que eu sei? Está escrito. Vamos celebrar. No 8, ó. Por isso, celebremos a festa. Que festa? A Páscoa, irmãos. Vamos celebrar a festa. Mas como? Não com o fermento velho. E o que é o fermento velho? O fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Como é que a gente celebra a Páscoa? Entendendo quem nós somos em Deus. Andando à altura dessa transformação que Deus nos deu. É assim que nós celebramos. Nós temos que nos empolgar com essas verdades
Tanto quanto se tivesse um jogo de luz aqui, uma música cinematográfica e atores poderosos. Amém? Isso aqui tem que te empolgar. Amém? Como é que eu celebro? Aleluia, eu celebro celebrando a vida que Cristo conquistou para mim. Amém? Jesus conquistou uma vida maravilhosa, irmãos. Hoje nós temos essa possibilidade. Hoje nós temos uma porta aberta que ninguém pode fechar. Só você que pode não entrar, né? Mas é uma escolha de cada um. Amém? A porta está aberta. Você entra e o Senhor está lá. Amém, povo? Aleluia. Então vamos ficar de pé, vamos nos organizar para a ceia.